Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Geek Guia e hoje é um vídeo muito especial. Seguinte, 10 anos de Marvel no cinema e é importantíssimo a gente falar de todos os filmes que fazem e fizeram parte, logicamente, do MCU, né? Marvel Cinematic Universe. Logicamente porque o grande evento da Marvel acontece agora, que é Guerra Infinita, Thanos chegando na Terra, e hoje eu vou listar cada um dos filmes. Sim, vamos fazer um resumo de cada um dos filmes até o Guerra Infinita. Então, antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal porque é muito importante, seguir as nossas redes sociais, ativar as notificações e lembrando que nós estamos lá na Loja Nerds, a loja mais completa daqui de Vitória, com vários artigos da cultura pop. Então vamos começar a listar os filmes da Marvel. O primeiro deles é Homem de Ferro. Logicamente, o primeiro filme é o Homem de Ferro e ele foi o responsável por começar o MCU no cinema, contando a história do Tony Stark, o acidente que ele acabou sofrendo no Afeganistão, a criação da armadura, o combate dele contra o Monge de Aço e, logicamente, o início do romance com a Pedra, que não era bem romance. E no final, logicamente, ele vai lá e dá aquela declaração para todos, né, os repórteres: eu sou o Homem de Ferro. Segundo filme da Marvel nos cinemas, que foi bem polêmico, na verdade, foi o Incrível Hulk. Logicamente, a história do Bruce Banner, né? Teve lá o Edward Norton, aquele conflito e tudo mais. Novamente, General Ross atrás dele, aquela coisa toda. E no final, quem apareceu? O Tony Stark para falar sobre uma tal iniciativa. E como a gente sabe, este Hulk aqui não durou muito no cinema também não. Mark Ruffalo. É a cara do Mark Ruffalo, gente, assustadora. Seguindo, nós temos Homem de Ferro 2. Que é quando ele tem um embate contra o Chicote Negro, a armadura começa a se tornar um pouco mais interessante, a criação de um novo elemento, o romance dele com a Pepper também fica muito mais forte, e a gente se aproxima ainda mais dos Vingadores, principalmente que a gente tem a participação da Viúva Negra e do nosso querido Nick Fury. Então, seguindo a construção dos Vingadores no cinema, nós temos ele, o Deus do Trovão, joga uma tela, produção. Martelo errado, né? Thor, logicamente, o filho, né, de Odin, ganha o seu filme solo, vem pra Terra, perde o martelo. Na verdade, o martelo fica em Asgard, na verdade, ele perde o martelo, precisa se tornar uma pessoa boa, o martelo volta pra ele, enfrenta o Loki e a história segue também. Então chegamos ao filme do primeiro Vingador, logicamente ele... Cadê o escudo? Ah, tá aqui. Capitão América ganha seu primeiro filme para contar a origem do Steve Rogers, né, o seu experimento como super soldado, o embate contra o Caveira Vermelha e o surgimento do Tesseract, que é uma joia do infinito que a gente vai descobrir bem depois, né? Então, o primeiro filme para encerrar as origens do Marvel Universe. E o próximo filme, Vingadores, logicamente. A reunião de todos os heróis da Marvel nessa primeira fase. Contra quem? Contra o exército Chitauri, liderado por Loki. A gente descobre então que a gente tem uma gema do infinito e que Thanos existe, o maior vilão da Marvel. Eita, nossa. Entramos então na fase 2 da Marvel, pós-Vingadores, e aí a gente começa com Homem de Ferro 3. Só pra avisar que ele não é um mandarim, tá? Não pode, não é, e a gente não aceita aquele mandarim que eles nem se enfrentaram. E pior de tudo é aquela tentativa de Extremis que não era bem Extremis, aí ele tira o reator. Confusão nesse Homem de Ferro 3, total. Então o próximo filme é Thor, O Mundo Sombrio. Continuação, logicamente. Galera, que tem um avião passando. Que tamanho. Próximo filme, Thor, O Mundo Sombrio, logicamente a continuação. E aí a gente tem aqui a presença de uma gema do infinito, né? O éter e tudo mais, toda aquela confusão. Natalie Portman acaba assumindo um papel que não tinha que ser dela, na verdade. E o Thor acaba assim ficando na Terra, porque os problemas que acontecem aqui são muito mais importantes do que os que acontecem em Asgard. E assim chegamos a Capitão América, o Soldado Invernal, ou Capitão América e o seu mozão, né? Que é o bromance que a gente sabe muito bem e tudo mais. E aí o Capitão América acaba descobrindo que dentro da SHIELD há muito mais problemas, principalmente a Hydra ainda está lá. A presença dela é muito forte e isso acaba desmantelando toda a organização, principalmente trazendo o Soldado Invernal como um grande combatente contra o Capitão América. Guardiões da Galáxia, o filme que mais deu certo da Marvel, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Um show de comédia, vários personagens que a gente acabou, né, acompanhando, curtindo, principalmente porque eram desconhecidos. E aí o que a gente tem? Os Guardiões se formando e principalmente a Joia do Poder surgindo e novamente a presença de Thanos muito forte, o que indica que ele está chegando ainda mais. E antes de finalizar a segunda fase da Marvel nos cinemas, nós temos o primeiro filme do Homem-Formiga.
Então, nesse filme, logicamente, a gente descobre que o Homem-Formiga, ele tem alguns problemas com a justiça, precisa ajudar sua filha e, logicamente, salvar o mundo contra o Jaqueta Amarela. Não é lá essas coisas, mas tudo bem, a gente compra porque a gente gosta, né, do Scott Lang. Filme Vingadores, a Era de Ultron, a segunda reunião do time da Marvel, logicamente, e aí nós temos, né, um grande desenrolar da história, porque a Hydra ainda está muito forte e, logicamente, o Homem de Ferro cria o quê? O tal do Projeto Ultron para tentar controlar o mundo inteiro com segurança. Só que, logicamente, dá errado, a gente sabe que deu problema e a gente tem a inserção de novos personagens, como a Feiticeira Escarlate, o Visão e o Mercúrio, que acaba morrendo. E o Freezer, que apitou. Começamos, então, fase 3 da Marvel nos cinemas e com Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil, o confronto de Capitão América e Homem de Ferro. E, logicamente, a gente tem a incrível participação dele, Homem-Aranha. A inserção dele ao Marvel Cinematic Universe entrou, totalmente neste filme. E aí, cara, Guerra Civil, o confronto entre eles, a lei de registro dos heróis, que não é bem lei de registro, na verdade era para mais o governo controlar as ações, porque estavam sendo totalmente destrutivas para o resto da humanidade. Participação além do Homem-Aranha, do Homem-Formiga, o Gavião, a Viúva e toda a galera junto. É quase um Vingadores 2.5. E assim chegamos ao filme do Doutor Estranho. Stephen Strange sofre um acidente de carro, suas mãos acabam prejudicadas, ele vai para o mosteiro, aprende magia e logicamente se torna quase um mago supremo, que ele ainda não é um mago total. Mas temos o que? A Joia do Tempo, importantíssima para a continuidade da Marvel nos cinemas. Próximo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 2. Aí a gente entende um pouco mais a origem do Peter Quill, o pai dele, logicamente. Não temos Joia do Infinito, mas a gente sabe que as ameaças podem acontecer no espaço e também na Terra. Então, filme do amigão da vizinhança, Homem-Aranha, volta pro Marvel e aí a gente tem ele enfrentando o Abutre, né? Um embate interessante, a gente conhece muito do Peter, na verdade, a gente tem muito mais do Peter, do relacionamento dele com a tia, na escola e tudo mais. É um filme bom, não é lá essas coisas, mas mesmo assim é o Aranha, a gente gosta dele. Chegamos então ao terceiro filme do Deus do Trovão, Thor Ragnarok, porque o que acontece? Ele perde Mjolnir. A Hela vem e começa aquela destruição maravilhosa e aí o encontro dele com outros heróis para ele tentar formar os Revingadores. E, logicamente tentar salvar o Asgard, mas Asgard não precisava ser salva. Enfim, Thor Ragnarok é um dos melhores filmes e logicamente prepara para Guerra Infinita. E então a gente chega no filme do Pantera Negra, logicamente um filme carregado de representatividade importantíssimo dentro do universo Marvel. A gente interpreta e começa a ver o que aconteceu com o Pantera pós-Guerra Civil, os conflitos que o Wakanda, né, tinha lá dentro, logicamente, e principalmente o embate dele contra o Garra Sônica e o Killmonger. E algo que fica, logicamente, gravado na nossa mente é sempre Wakanda Forever. E para encerrar, logicamente, esses 10 anos da Marvel no cinema, chegamos finalmente a Vingadores Guerra Infinita. A conclusão desses 10 anos, com todos os heróis reunidos, são mais de 60 heróis em um filme só, com mais de 2 horas. E logicamente a gente vai conferir no dia 26 de abril. Vai ter crítica em geekguia.com.br, live especial e muito mais que você já sabe. Então é isso, galera. É assim que se encerra esses 10 anos da Marvel no cinema. Tantos filmes, tantas histórias que a gente acompanhou e quer continuar acompanhando. Agradecer, logicamente, a Loja Nerds que nos ajudaram a criar esse vídeo maravilhoso que você acompanhou. Lembrando, se inscreve no canal porque é importante, ativa as notificações, siga as nossas redes sociais e acessa geekguia.com.br para mais vídeos assim, e aí a gente continua falando sobre a cultura pop. Um abraço e até o próximo vídeo.